Oi, turma, tudo bem? Vamos para a nossa atividade de história de hoje. Nós vamos, continuar ainda na unidade, que nós estamos vendo sobre a Era Vargas, vimos também sobre o golpe de Estado. Então, nós vamos continuar nessa unidade. Hoje nós vamos da página 60 à página 63. Então, peguem o livro de história de vocês para nós seguirmos com o nosso estudo de hoje. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Nessa unidade, nós iniciamos lá vendo a Era Vargas, né? Vimos sobre, que foi nessa época que ficou definido, o Dia do Trabalho, 1º de maio sendo como Dia do Trabalhador, Vimos sobre o golpe de Estado. O que configura um golpe de Estado? É quando, um governo, é tirado do poder ilegalmente, de forma ilegal, indo contra a Constituição, e outra pessoa é colocada no cargo para governar também de forma ilegítima, não através de voto, é colocado através, de uma, vamos dizer assim, de uma imposição. Determinou tal pessoa para governar e essa pessoa, a pessoa que estava no poder, é tirada para outra governar de forma ilegítima, ilegal e inconstitucional, certo? Isso configura-se então o golpe de Estado. E esse golpe de 1930, que o governo Getúlio Vargas iniciou a sua vida política, iniciando ali para reorganizar a política do país. Muito bem. Na página 60, peguem lá então na página 60 do livro de História, nós vamos ver o governo provisório, que foi de 1930 a 1934. Então, nós vamos fazer essa leitura aqui dessas páginas, vocês vão pegar o grifa-texto aí de vocês para grifar os fatos importantes, ok? Então, vamos lá. Iniciando lá. Após o golpe de Estado, foi organizado um governo provisório, sobre a liderança de Getúlio Vargas, que tinha o objetivo de reorganizar a política do Brasil. Então, Getúlio Vargas estava no poder, ele foi colocado no poder pelo golpe de Estado de 1930, e o objetivo dele era reorganizar a política do Brasil. Para isso, Vargas dissolveu todos os órgãos do poder legislativo, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e câmaras municipais. Então, ele mexeu em tudo. Toda essa parte, dos poderes ali, ele, dissolveu. Ele, na verdade, ele desmanchou para formar outro. Então, vamos ver. Ele suspendeu a Constituição em vigor. Então, havia uma Constituição, leis, que estavam sendo vigoradas. Ele suspendeu essa Constituição e colocou cargos, retirou do cargo os governadores, nomeou outras pessoas para governar os estados. E essas pessoas que ele nomeou, essas novas pessoas que ele nomeou, eram chamadas de interventores. Então, do ladinho ali vocês têm um vocabulário que está explicando o que significa interventor. Então, vejam lá. Neste caso, é uma pessoa designada pelo presidente da República para assumir provisoriamente os governos dos estados. Então, vejam que Getúlio Vargas, qual a linha de política que ele seguiu para organizar o país. Ele tirou os governadores, que estavam governando os estados. Ele nomeou outras pessoas que eram chamadas de interventores para comandar os estados, tá? Nesse período, Vargas criou 2 novos ministérios. Então, gostaria que vocês grifassem essa parte ali, ó. Nesse período, Vargas criou 2 novos ministérios. O Ministério do Trabalho e Educação e o Ministério da Indústria e Comércio. Então, esses ministérios foram criados no governo de Getúlio Vargas. Isso é importante nós sabermos. Hoje nós temos o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, pessoas que comandam esses ministérios, que estão à frente desses ministérios. Então,
foi na época de Getúlio Vargas que esses ministérios foram criados, ok? Então, grifem ali até indústria e comércio, certo? Continuando ali. Em fevereiro de 1932, entrou em vigor um código eleitoral que trazia algumas mudanças. Então, vejam, as eleições também passaram por mudanças na época de Getúlio Vargas. Nós vamos ver que mudanças foram essas. Com o voto secreto, o voto feminino e a criação da justiça eleitoral. Então, quais mudanças que ocorreram nesse período de Getúlio Vargas? O voto secreto, né, que é o que nós temos hoje, né, nas nossas eleições. Quando nós vamos votar, vocês ainda não estão na idade, né, que vocês têm essa obrigatoriedade de votar, mas todos os cidadãos, né, a partir de uma idade, né, de 18 anos, é obrigatório que que vote. Então, esse voto, ele é secreto, né? Ninguém fica sabendo, é só a pessoa que vai votar ali, também não pode ficar sabendo, cada um tem o seu voto, né? Então, voto secreto. Então, foi nesse período de Getúlio Vargas que ele trouxe essas mudanças, o voto secreto, o voto feminino, porque até então, nessa época, pessoal, as mulheres não votavam, elas não tinham esse direito de votar. Então, vejam como, né, essa mudança contribuiu e muito para que as mulheres também, né, como cidadãs brasileiras, também pudessem votar. Então, ele trouxe o voto feminino e criou também a justiça eleitoral. Hoje nós temos aí, na época das eleições, né, a justiça eleitoral fiscalizando, né, as eleições, né, todas as campanhas eleitorais. Então, a justiça eleitoral. Entretanto, nesse período não houve eleições para presidente. Então, Getúlio Vargas ele trouxe essas mudanças, mas nessa época não ocorreu a eleição para presidente, ok? Ali nós temos uma imagem de uma senhora votando, vejam lá, na seção da Rua das Laranjeiras, na cidade de Rio de Janeiro. Então, vejam a conquista, né? Só que, pessoal, é importante saber também que para a mulher conseguir esse direito de votar, as mulheres, né, elas se uniram e reivindicaram esse direito. Então, não foi apenas o governo, né, Getúlio Vargas, que trouxe essa mudança. E essa mudança ocorreu porque antes disso houve o quê? Pessoas reivindicando, mulheres reivindicando pelos seus direitos, lutando pelos seus direitos. Então, vejam como isso também foi uma conquista das mulheres. O governo, ele, né, fez essa mudança em virtude da cobrança, né, da luta das mulheres para a conquista, né, de poder votar. Muito interessante isso. Muito bem. A Revolução Constitucionalista. Vamos na parte de baixo, lá na página 60. Nesse contexto, havia grande descontentamento da população com relação ao governo federal. Então, as pessoas estavam descontentes com o governo de Getúlio Vargas, principalmente em São Paulo. Por quê? Porque em São Paulo havia sido nomeado um interventor pernambucano, né, que não era paulista. Então, o descontentamento foi grande. As pessoas estavam descontentes com o governo de Getúlio Vargas. As elites paulistas exigiam do governo a criação de uma constituição para o país, algo que Getúlio Vargas vinha adiando cada vez mais, além das eleições para presidente da República. Então, as pessoas estavam reivindicando isso, uma nova constituição e as eleições para presidente. Junto com isso, então, na medida que foi acontecendo essas reivindicações pela população, fortaleceram-se também em São Paulo chamados tenentistas, que eram grupos constituídos por civis e militares que apoiavam Vargas. Os dois grupos enfrentavam-se constantemente em brigas, então isso gerou conflitos. Muito bem. Até que, em 23 de maio de 1932, um desses embates resultou na morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que ficaram famosos pela sigla formada pelas iniciais de seus nomes, MMDC. Então, eu quero que vocês grifem aí. Ali, ó. Os dois grupos enfrentavam-se constantemente em brigas de rua.
até que em 23 de maio de 1932, um desses embates, então, um desses conflitos, resultou na morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que ficaram famosos pela sigla formada pelas iniciais de seus nomes, MMDC. Então, grifem até ali MMDC, ok? Página 61. Então, vejo, esses conflitos resultaram em mortes desses estudantes. E essas mortes, então, foram, assim, o gatilho, né, vamos dizer assim, ali que tudo começou, gerando a Revolução Constitucionalista. Então, as pessoas queriam uma Constituição, né, uma nova Constituição para o Brasil. E começou no dia 9 de julho de 1932 a Revolução Constitucionalista. Com a ajuda dos meios de comunicação em massa, o movimento ganhou apoio popular, mobilizando aproximadamente 35 mil homens, pelo lado dos paulistas contra 100 mil soldados do governo Vargas. Então, de um lado, nós tínhamos lá, né, um movimento apoiado, né, um movimento popular, mobilizando, né, 35 mil homens paulistas contra 100 mil soldados do lado do Getúlio Vargas. Isso, né, gerou o que a gente chama de Revolução Constitucionalista. Esse conflito durou quase 3 meses e provocou a morte de muitas pessoas. O movimento terminou com a derrota dos paulistas no campo de batalha, mas com uma vitória importante no campo da política. Vargas convocou no ano seguinte eleições para a Assembleia Constituinte, que seria responsável pela elaboração da nova Constituição. Então, conseguiram uma nova Constituição, a elaboração de pessoas para formar essa nova Constituição. Só que isso, né, gerou o quê? Antes de ser elaborada essa nova Constituição, aconteceu que nós vimos ali conflitos, brigas, mortes, certo? Muito bem. Ali nós vemos do lado ali, ó, um cartaz de propaganda de alistamento na época da Revolução Constitucionalista em 1932. Vejam lá, observem lá, soldado ali, né, paulistas, as armas, e a sigla MMDC, que são as siglas, né, iniciais dos nomes dos soldados que foram mortos lá, que nós falamos, que gerou a Revolução Constitucionalista, ok? Bom, a Constituição de 1934. A nova Constituição entrou em vigor em 1934. Nela foram asseguradas as conquistas já obtidas no Código Eleitoral de 1932, além de alguns direitos sociais, como... Então vejam, pessoal, essa Constituição, o que é uma Constituição? São leis, né? Ali são feitas, né, através da Assembleia, né, de pessoas ali, elas elaboram leis, né, que são a nossa Constituição, né, que nessa época já foram asseguradas, vejam lá, umas conquistas muito, muito importantes, né, como o ensino primário gratuito, né, o que corresponde hoje ao ensino fundamental 1 do 1º ao 5º ano. Então, nas escolas públicas, esse ensino é gratuito, né, ele é assegurado a todas as crianças, né, do Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, um ensino gratuito, escola pública. Também os direitos trabalhistas, então veja o salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias anuais remuneradas, tudo isso foi assegurado, né, foram conquistas asseguradas na Assembleia, né, na Constituição de 1934, na época de Getúlio Vargas. Então, salário mínimo, férias remuneradas, 8 horas, né, de jornada de trabalho, os direitos, isso são direitos trabalhistas, todo trabalhador tem direito. Então, esses direitos foram assegurados na Constituição de 1934. Então, veja como essa Constituição foi importante para o Brasil, né, assegurou essas conquistas, né, o ensino primário, né, assegurando esse ensino a todas as pessoas, né, a todas essas crianças do 1º ao 5º ano. Então, muito importante. Gostaria que vocês grifassem também esse primeiro parágrafo ali, ó, ali embaixo da Constituição de 1934, vocês vão grifar esse primeiro parágrafo. Até lá, ó,
férias anuais remuneradas. Grifem todo esse parágrafo super importante para nós lembrarmos, né? Hoje a gente fala de salário mínimo, de férias, de direitos trabalhistas, do ensino fundamental assegurado para as crianças. Então, tudo isso foi criado, foi conquistado na época de Getúlio Vargas, ok? Na Constituição de 1934. Último parágrafo ali da página 61. De acordo com a Constituição, a eleição presidencial seguinte seria realizada de forma indireta. Então, o povo não votava, né? O presidente ele era escolhido pelos membros da Assembleia Nacional Constituinte ali. Apenas os membros da Assembleia que votavam. Por isso que chamam-se, né? Chamava-se na época a eleição de forma indireta, ok? Muito bem. Então, não era feita pelo voto popular. O povo não votava, apenas as pessoas da Assembleia que votavam. Muito bem. Ela estabelecia também que depois dessa eleição, as seguintes ocorreriam por meio do voto direto, ou seja, aí era a eleição pelo voto popular, ok? Né? Com os cidadãos brasileiros escolhendo seus governantes diretamente nas urnas, que é o que nós temos até hoje, o voto direto, as eleições populares, né? Por isso que o voto é tão importante, para nós elegermos pessoas qualificadas, sérias, comprometidas, né? Para aí comandar o nosso país, o nosso estado, o nosso município, ok? Nas eleições indiretas de 1934, Getúlio Vargas saiu vitorioso. Então, veja, nas eleições indiretas. Eleição indireta, aquela onde só os membros da Assembleia Constituinte que votavam, que elegiam o presidente. Então, ele permaneceu, como ele saiu vitorioso, ele permaneceu no governo. Assim, passou a ocupar a presidência de maneira constitucional, ou seja, de acordo com a lei do país. Olha só, galerinha, aqui traz a informação, ó. Assim, veja só, Getúlio Vargas passou a ocupar a presidência de maneira constitucional, porque até então ele estava de maneira inconstitucional, porque ele entrou para governar através do golpe de Estado, que o golpe de Estado é uma maneira, né, do governo entrar de forma ilegítima, inconstitucional. Mas, então, em 1934, o Getúlio Vargas, ele venceu a eleição indireta e permaneceu no cargo de maneira constitucional. Estava, né, constitucionalmente eleito pelo voto indireto, ok? Então, ele estava de acordo com a lei do país. Lembrando que Constituição são as leis que regem o país. Cada país tem as suas leis, ok? Então, nós vimos um pouquinho sobre a Revolução Constitucionalista, né? Que teve uma revolução antes dessa Constituição, né? Que nós vimos as mortes, né? Que ocorreram, os conflitos que ocorreram, mas as conquistas que ocorreram também importantes, ok? Muito bem. Lembrando, pessoal, que, né? Que todas essas conquistas, né, não foram dadas, não surgiram apenas como benefício dos governantes. Não, ocorreram conflitos, lutas, reivindicações por todas essas conquistas, pelo voto direto, pelas leis trabalhistas, pelo ensino primário, pelo direito da mulher votar, porque até então, né, de acordo com o Código Eleitoral lá em 1932, as mulheres não votavam, as mulheres casadas, somente as mulheres casadas votavam, e elas tinham ainda que serem autorizadas pelo marido para votar. Então vejam, então foram conquistas que ocorreram, né, grandes conquistas que ocorreram, mas também grandes lutas atrás dessas conquistas. Não foram simplesmente o governo que decidiu, né, beneficiar o povo brasileiro com essas conquistas. Ocorreram lutas, grandes conflitos antes. Então as pessoas reivindicaram, estavam ali lutando pelos seus direitos. Isso que é importante. Por isso é que nós temos até hoje essas conquistas que nós devemos sempre lutar pelos nossos direitos. Muito bem? Então, vocês vão fazer as atividades da página 62 e da página 63, certo? Então, peço que vocês leiam novamente com atenção, sempre
né, grifando fatos importantes para vocês resolverem as atividades. Certo? Um beijo para vocês e bom trabalho. Até!